Então, vamos lá, gente. Eu vou tentar ser breve para mostrar para vocês como usar as funcionalidades, algumas coisinhas ali do Google Docs, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Compartilhando. Então, tá aí. Então, aqui eu tô no meu Google Drive, tá? Para já mostrar para vocês como... Eu vou tentar ampliar um pouquinho. Como vocês podem criar usar os nossos modelos para iniciar as atividades de vocês, tá? Então, vocês clicam lá, vocês estão no Google Drive, no Drive compartilhado que vocês têm por turma, vocês clicam com o botão direito e ele vai aparecer essa caixinha de diálogo aqui. Vocês vão vir aqui, ó, tem documentos Google, então tem uma setinha, e ele dá as seguintes opções: documento em branco, que vai ser, né, como se fosse um documento igual do Word lá, em branco para vocês iniciarem do zero, ou vocês podem fazer com base em um modelo, tá? Então tem essas duas opções aqui. Então vamos fazer com base em um modelo. Ele vai aparecer para a gente aqui, da escola, os modelos que foram colocados aqui. O que a gente tem de modelo para os professores da nossa escola. Então, tem aqui de conselho de classe, de cronograma, de devolutiva, de relatório. A gente vai abrir aqui atividade, tá? Eu já deixei nomeado com como a gente usa na escola, como a gente organiza os nossos arquivos. Então, atividade, eu coloquei pontos de interrogação para vocês colocarem o número da etapa, etapa e o nome do professor. Dá um clique e ele já vai aparecer, já vai abrir o modelo, tá? Então, aqui vocês vão observar que já tá a logo, tudo certinho, 2021, atividade 1, né? Só preencher o nome do professor, quem faz o planejamento individual nesse momento, ok? E estão todas, né? Tem 15 páginas com cabeçalho, tá? Para que vocês possam utilizar e ir inserindo as atividades de vocês aqui, tá? Nesse formato, depois não vai ser necessário fazer nenhuma alteração, nem ajuste em cabeçalho, nem nada, tá? Tá bem tranquilo, se vocês começarem a partir de um modelo, tá? Então não precisa ir lá pegar um modelo antigo que vocês têm, que já vai estar desformatado. Então vocês iniciam lá pelo drive de vocês, clicam com o botão direito, coloca a mãozinha lá, a setinha em cima da outra setinha, aparece lá com base em um modelo. Clica ali, ele vai abrir exatamente o arquivo para vocês anexarem, né, colocarem as atividades de vocês, ok? Então eu vou pegar um aqui que eu já tenho, que eu já fiz algumas observações. Então, o que a gente tem para trabalhar aqui no Docs, que é muito parecido com o Word, tem algumas coisas que não estão no mesmo lugar, que não são feitas da mesma forma, mas tem basicamente todas as funcionalidades, tá bom? Então, uma coisa bem interessante de vocês fazerem é usar a questão da quebra de página, tá? Então, ó, vocês estão vendo aqui esse risquinho azul, significa que essa página terminou aqui, que esse espaço abaixo do risco azul vai ficar em branco, ou eu vou utilizando, vou escrevendo, e ele vai, essa quebra da página, onde a página termina, vai ficando mais para, né, vai descendo. O que acontece? Isso ajuda com que a atividade que eu estou fazendo nessa página, se ela passar para a página seguinte, ela não interfira no próximo cabeçalho. Então, eu peguei aqui um texto, vou copiar da página anterior e vou colar aqui, para vocês perceberem. Então, eu estou na primeira atividade, tá? Ó, estou usando a página toda. Olha o que acontece agora. Ele vai aparecer. Eu colei, pode ver que ele passa para a próxima página, mas não interfere na que vem posteriormente, tá? Então, isso que é o legal de você sempre incluir a quebra de página. Como fazer isso? Você pode dar um Ctrl Enter, tá? Ctrl Enter, né? Foi lá para
próxima página, tá? Ou vocês podem vir aqui, ó, inserir, lá no menu, inserir quebra de página ou quebra de seção, ok? Então tem essas duas possibilidades. Ou você dá o Ctrl Enter, ou se você não lembrar, vai lá em inserir quebra de página, tá? Então, vou mostrar lá. Eu tô aqui, eu vou inserir uma quebra de página nesse espaço aqui. O que que vai acontecer? Inserir quebra de página. Isso faz parte da próxima página nesse momento, tá? Então, eu posso continuar escrevendo aqui o texto, dando, né? Continuar escrevendo aqui, que ele não vai influenciar lá na outra atividade que eu tenho, lá no outro documento, ó. Ele continua aqui embaixo sem sofrer nenhuma alteração. Podem ver, ele não caminha conforme eu dou Enter aqui acima. Então, inserir páginas é bem importante. Inserir quebra de página, tá, gente? Ctrl Enter ou vai lá na funcionalidade inserir, ok? Então, eu vou colocar aqui, vamos apagar. Então, uma das funcionalidades é essa, que eu acho super importante para que vocês não misturem uma atividade com outra. Tá lá o cabeçalho, aí vocês inserem a atividade e depois ele vai lá e desformata, tá? Então, essa é uma coisa bem bacana de ser feita. Vocês têm usado muito atividade, né, que vocês pesquisam, que vocês acham no Google. Então, como que a gente faz para inserir uma imagem aqui no Docs? Então, a gente vai lá em inserir, nós temos aqui, ó, imagem, tabela, desenho, gráfico, tá? Então, eu vou inserir imagem. Quais são as opções que eu tenho para inserir imagem? Eu posso fazer upload do computador, eu posso pegar uma imagem que eu tenho no meu computador e anexar nesse documento, tá? Então, abriu aqui a minha caixa de... Ele não vai aparecer aqui para vocês, tá? Mas você vai conseguir inserir um documento a parte que você tem no teu computador, uma imagem que você tem no teu computador, ó, fazer upload. Pesquisar na web ou usar um arquivo, uma imagem que você tem no Google Drive, tá? Então, aqui, imagem do Google Drive. Ele vai abrir uma caixa de diálogo lateral, tá? E você vai ver aqui as imagens recentes, os documentos recentes, meu Drive, ou os drives compartilhados, e você vai escolher uma atividade, né, uma imagem, um arquivo daqui, tá? Então, clica lá, abrir o Drive, e daí depois eu só incluo aqui, tá? Não quero o Drive, setinha, certo? Inserir imagem, pesquisar na web. Aqui ele vai aparecer novamente uma caixa, aqui lateral, tá? E vocês vão poder... deixa eu só voltar aqui. Eu quis tirar a pesquisa e ele saiu, tá? Vocês vão poder escrever o que vocês estão pesquisando. Só que ele é uma pesquisa bem limitada, tá, gente? Então, eu vou colocar aqui, calendário, ó, por exemplo, eu já tenho uma pesquisa aqui, calendário. Ele vai me aparecer várias opções de calendário, tá? Gostei dessa imagem. Clico aqui, ele tem um item selecionado, veja aqui, ó, aqui embaixo uma caixinha azul aparece, eu tenho um item selecionado. Se eu quiser mais um, 2 itens selecionados, inserir. Olá, as 2 imagens que estavam ali estão inseridas aqui, tá? Ela veio para cá porque eu estava abaixo da quebra de página, tá? Então, vamos excluir aqui, porque eu não quero essas imagens. Vamos acrescentar aqui, inserir uma quebra de página ou de seção, tá? Para não misturar as coisas. Então, tá aí. Então, tem essas 2 possibilidades, tá?
tá, gente? Essas 3 possibilidades. Uma forma mais fácil de você copiar alguma imagem da internet é você abrir a caixa, né, de pesquisa do Google. Então, eu vou colocar aqui, né, abrir uma janela, uma guia nova. Eu vou digitar o que eu quero pesquisar aqui, ou aqui em cima na barra de ferramentas, tá? Então, se digita o que você quer pesquisar, eu coloquei atividades corpo humano e educação infantil. Ele vai aparecer essas opções, tá? Como eu quero imagens apenas, eu não quero textos, eu venho aqui em imagens, ele vai me abrir várias possibilidades, ok? Então, a hora que eu clico numa imagem, eu gostei dessa atividade aqui, para montar o corpo, né, as partes do corpo, do corpo, né, fazer um bonequinho. Então, quando cada imagem que eu clico, ele vai aparecer nessa barra lateral, tá? Estão vendo lá, estou selecionando as imagens, estou clicando, ela está aparecendo aqui, ok? Como que eu faço para copiar essa imagem? Eu venho e sobre a imagem, ó, o meu mouse está aqui, clico com o botão direito e coloco aqui, copiar imagem. Não vai aparecer aí para vocês. Opa! Porque não vai aparecer a caixa de diálogo, mas eu vou clicar aqui, ele vai aparecer a caixa de diálogo e tem um copiar imagem, ok? Eu vou clicar copiar, vocês não estão vendo eu clicando, mas quando vocês clicarem com o botão direito vai aparecer. Copiei a imagem, eu volto para minha atividade, tá? E eu clico novamente com o botão direito e coloco colar. Uou! Ah, apareceu aqui a imagem seguinte, Mônica. Então, Ctrl Enter e essa imagem está sozinha. Ah, ela ficou sem o cabeçalho. Já vamos organizar isso. Ó, essa parte é da atividade 1 do dia 3 do 05. Então, ela não ficou no lugar que eu queria. O que a gente pode fazer? A gente vai fazer os ajustes na imagem, ok? Então, primeiro, quais são as possibilidades da gente trabalhar com essa imagem? Ao clicar na imagem, vocês vão ver que aparece algumas, né, uma seleção da imagem, tá? Então, ela vai ficar selecionada. Aqui no menu superior, tem opções de imagem e tem substituir imagem. Ao clicar em opções de imagem, vai aparecer um quadro aqui ao lado, né, uma nova caixa, que vocês vão ter algumas coisas que vocês podem ajustar, que vocês podem fazer com essa imagem, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, que não tem aqui diretamente, que tem uma outra forma simplificada de fazer, é cortar essa imagem. Ó, aqui no menu, do lado da opções de imagens, eu tenho um íconezinho, cortar imagem. Eu clico aqui, né, percebam que mudou a seleção da imagem, né? Antes era toda azul, né, o quadro em volta dela, né, e agora ele está num formato diferente. Então, podem ver que tem um risquinho, né, que fica aqui em destaque, em preto. Eu clico sobre ele e puxo. Ó, significa que eu cortei a imagem até aqui. Vou lá do outro lado, puxo até onde eu quero cortar. Então, ele está mostrando agora o tamanho que vai ficar a minha imagem, tá? Então, vamos selecionar aqui. Tirei aquela parte do cabeçalho e tal, nome do aluno. Ficou aqui um risco que não tem necessidade. Clico e corto. Então, eu marquei aonde que eu quero como que eu quero que a minha imagem fique. Eu vou lá em cortar. Então, pode ver que toda aquela outra questão, né, sumiu. Mas eu não gostei, não deu certo. Estou com a imagem clicada, eu volto no cortar, ele aparece o que eu retirei e eu posso editar, fazer outros ajustes, tá? Então, cortei a minha imagem. Agora verifique que aqui abaixo da imagem, ó, tem uma caixinha
aonde aparece ajustes de imagem, tá? Como que eu quero posicionar essa imagem conforme o texto. Então, aqui na barra lateral, existe essa mesma possibilidade. Eu clico aqui na setinha e ele vai aparecer. Quais são as possibilidades de ajuste do texto? Inline com o texto, ajustar com o texto e quebrar o texto, tá? Então, eu vou escolher o formato. Geralmente eu escolho ajustar ao texto, clico, né? Pode verificar aqui que mexeu na imagem. Eu vou puxar ela aqui. Já vou mostrar como que funciona as outras. Aí, ó, ele veio aqui para a página que eu quero. Tá? Então eu estou movimentando aqui a imagem. Opa, foi para dentro do cabeçalho. É só puxar que ela sai, tá? Então vocês podem movimentar com o mouse ou com as setinhas do teclado, tá? Então aqui está a imagem que eu quero da minha primeira atividade. O que mais que eu posso fazer aqui, tá? Eu tenho a possibilidade, aqui ó, podem verificar aqui abaixo da imagem, eu tenho a possibilidade de margem. Então, a margem com relação ao texto. Qual é o espaço que eu quero dar que a imagem fique afastada do texto, tá? Eu tenho aqui a possibilidade de mover com o texto, de fixar a posição, né, a imagem nessa posição e não mexer mais. Qualquer outra coisa que eu escreva, a imagem vai permanecer nesse lugar. E aqui tem opções de posição, que depois a gente vai ver, tá? Então, aqui, vamos deixar a atividade aqui nesse momento. Então, eu tenho uma baita de uma página, ó, tudo isso de página, de espaço em branco, e a minha atividade está aqui no cantinho. Então, o que a gente pode fazer? Eu posso aumentar essa imagem. Só que eu tenho que aumentar essa imagem de uma forma proporcional. Então, eu posso vir aqui no cantinho, tá? E puxar ela na diagonal. Ó, ela vai aumentar. Tá? Ela aumentou. Por que puxar na diagonal? Eu vou voltar. Né? Sempre existe o voltar aqui no cantinho, gente. Igual no Word tem aqui, no Docs também tem. Fiz uma besteira, volta. Tá? Volta quantas vezes você quiser. Por que eu falo para vocês puxarem aqui pelo cantinho, pela diagonal, pela pontinha? Porque se vocês puxarem pela lateral, a imagem vai ficar deformada. Tá? Ó, puxo para baixo. Né? Opa, subiu onde não era para ir. Volta, tá? Então, sempre é bacana que vocês façam o ajuste da imagem pela ponta, tá? Porque ele vai ajustar a imagem por inteiro, tá? Vai ficar proporcional. Então, vou voltar lá. Então, eu vou puxar. Se eu puxar só a parte de baixo, a imagem vai ficar esticada. Aí, se eu puxo a lateral, eu não vou conseguir a proporção exata novamente. Tá? Ó, pode ser que ela fique mais esticada, mais larga do que mais comprida. Então, o bacana aqui é puxar pelo cantinho, na forma diagonal, tá? Então, tá aí a atividade ocupando um bom espaço da folha, tá? Isso facilita para que os alunos visualizem a imagem, facilita para que os alunos façam o recorte, que, escrevam o que for necessário, tá? Podem verificar que quanto mais eu aumento a imagem, mais eu prejudico a qualidade da imagem. Então, quando vocês forem selecionar uma imagem na internet, vocês têm que ter esse cuidado da qualidade da imagem, tá? Então, eu vou voltar lá na minha pesquisa, tá? Voltei na pesquisa do Google que eu fiz e eu vou mostrar para vocês a diferença. Então, podem ver aqui, como que eu vou saber, Mônica, o tamanho da imagem? Então, vocês vão clicando nas imagens, elas vão aparecendo na lateral, tá? Ó, vocês vão tendo uma ideia. Essa imagem tá um pouquinho deformada. E é para ser usada num formato paisagem de página, tá?
Então, vamos ver aqui. Eu tinha achado uma bem ruinzinha. Vamos ver aqui. Você vai selecionando as imagens, ela vai aparecendo o tamanho, tá? Vamos ver aqui se eu acho. Ó, a qualidade da imagem. Essa imagem, ela está grande, mas ela não está nítida. Então, é uma imagem que não dá para ser usada. Ela pequenininha aqui, ó, tem como visualizar, ó. Pode ver. Pode ver. Não olhem do lado aqui, olhem aqui na pesquisa. Pode ver que ela aparece bem bonitinha. A hora que você clica, a imagem está desfocada, porque ela tem uma resolução pequena e foi esticada, foi aumentada e ela ficou com essa qualidade, tá? Vamos ver se aparece a bendita. Aqui, ó. Então, aqui, pode ver que mudou o tamanho da imagem. Olha aqui, eu cliquei na imagem, cliquei aqui na imagem, e na lateral vejo o tamanho que a imagem ficou. Se eu for escolher essa imagem para inserir no meu documento, eu vou escolher ela aqui. Então, lembrando, não vai aparecer para vocês, mas clica com o botão direito, vai abrir a caixa de diálogo, você vai em copiar imagem. Não é copiar endereço da imagem, nem salvar imagem como. Salvar imagem como, ela vai salvar no teu computador, tá? Então, copiar imagem. Eu copiei, vou colar aqui. Achar aqui a próxima, ó, vamos lá para o próximo cabeçalho, tá? Então, clico com o botão direito, colar em imagem. Olha o tamanho que a imagem apareceu aqui para mim. E é assim que a imagem está. Se eu for aumentar a imagem, olha como a imagem vai ficar. E tem muita atividade que está vindo assim, gente, tá? Então, esse que é o cuidado que eu digo na hora de selecionar o material que vocês vão utilizar. Então, essa imagem não tem condições de ser usada. Aqui no computador, no celular, ela pode até estar parecendo bonita, mas se for ver o tamanho real da folha, ela vai estar bem borrada, tá? No A4. Então, essa imagem a gente não utiliza, não tem o que fazer com ela, tá? Então, vamos voltar lá na pesquisa do Google. Então, a dica para vocês saberem se a imagem tem um tamanho legal ou não, é vocês clicarem na imagem e olharem ela aqui na caixinha que abre, na caixinha lateral que abre. Essa é uma imagem com resolução pequena. Ó, a diferença. Essa é uma imagem com um tamanho um pouco maior, né? Que já dá para vocês trabalharem, que já tem o formato A4, vamos dizer assim. Ó, vamos ver a diferença de novo. Vou clicar aqui. Ó, a diferença do tamanho. Vocês já conseguem perceber aqui, né? O tamanho da imagem para vocês utilizarem, tá bom? Então, vou voltar lá no material que eu estava trabalhando com vocês. Então, aqui ficou pronta a minha atividade. Eu posso diminuir, eu posso voltar. Ó, vamos voltar lá no cortar a imagem. Ó, ela vai aparecer aqui, eu posso ajustar novamente. Sempre vou poder ajustar. Ele não apaga por completo, ele fica. Aqui no Docs ele fica, tá? Então, vocês podem estar trabalhando com a imagem, sempre editando ela, tá? Então, Mônica, mas ficou uma folha em branco depois. O que você faz aqui? Vamos clicar aqui, ó. Tá vendo? Por que ficou essa folha em branco? Porque tem espaço para continuar escrevendo. Como eu não quero esse espaço, como para mim a imagem, né, essa atividade acabou, eu posso ir excluindo. Opa, apareceu de novo, subiu. Não tem problema nenhum. Dá um Ctrl Enter, ficou certinho. Ficou a atividade do primeiro dia aqui, tá? E a atividade do segundo dia aqui, separado. Eu peguei aqui uma atividade de uma das professoras, uma atividade pronta, para mostrar para vocês como que a imagem se comporta junto com o texto. Tá? Então, é aqui que a gente vai ver a questão do ajuste da imagem com o texto. Texto, para ele aqui, o cabeçalho acaba sendo um texto também, por mais que ele seja uma tabela, né? Se você puxar para que fique junto, ajuste ao texto, ele vai acabar entrando a imagem aqui dentro da tabela. Então, tem que ter esse cuidado. Então, aqui, a gente tem a imagem, a gente tem o título da imagem, a gente tem o texto
né? Podem verificar aqui, não faz parte da imagem, ó, são coisas que eu posso, foi um texto que foi digitado aqui, tá? Então vamos voltar, opa, não era isso que eu queria, voltei, não tenham medo de voltar, tá? A gente não tem medo de errar, de fazer besteira, não vai fazer besteira. Então eu tenho um texto aqui editável aqui embaixo e editável aqui em cima, certo? E eu tenho a imagem que foi inserida, né? Que foi inserida ou que eu copiei da internet, colei aqui, ou que eu fiz upload do computador, que eu puxei, que eu tinha salvo no meu computador e eu coloquei aqui, tá? Então vamos ver lá, aqui que vai dar pra gente ver bem certinho a posição da imagem dentro do, né, com relação ao texto, com relação, né, vai dar para perceber bem, né, na página, tá? Então olha aqui, ó, vamos começar aqui com a margem, tá, gente? Vamos subir aqui, ó. Ó, então aqui, com relação à margem, ao espaço entre a imagem e o texto. Tá vendo aqui que ela tá marcando 0, ó, aqui embaixo da imagem aparece aquela caixinha, margem. Tá vendo que ela tá no 0 milímetros, então ela não vai dar espaço nenhum entre a imagem e o texto. Então vamos aumentar a margem. Coloquei 1,6 milímetros. Olha a diferença, eu não dei enter, não dei nada, tá? Pode ver aqui, que é a margem, a separação que a imagem vai ter do texto, tá? Então, se eu colocar, vou voltar lá, margem, colocar 0, verifiquem que voltou a ficar justinha com o texto. Se eu colocar 3,2, ele vai aumentar o espaço. Quanto maior eu colocar a margem, mais longe a imagem vai ficar do texto, tá? Então lembrem sempre que tem a questão da margem. Outra coisa, a posição da imagem, né, na página. Então aqui a gente tem quebra de texto, essa imagem ela está quebrando o texto, eu vou puxar ela em cima do texto para vocês verem o que acontece. Ó, ela vai estar separada do texto, sempre vai separar, ela nunca vai misturar com o texto. Então, como eu puxei ela aqui para baixo, o texto subiu, tá? Vou puxar ela novamente para cima, o texto desceu. Então, ela quebra, ela faz uma barreira entre o texto e entre a escrita e a imagem, tá certo? Eu quero que ele fique bem aqui no meio, eu quero que ele quebre entre o título e o texto. Eu puxo ali, ó. Opa. Mandei a imagem lá para cima. Volta a imagem. Tá? Ainda tá aqui. Ou eu posso fazer assim, gente. Vou voltar aqui. Não tô conseguindo ajustar. Eu posso selecionar a imagem, cortar a imagem, recortar. Daí eu clico aqui aonde eu quero que ela fique e colo a imagem. Pronto, tá lá a imagem. Ficou numa posição feia. Posso selecionar a imagem, né? Deixo ela selecionada e coloco com as setinhas ou com o mouse no lugar que eu quiser, tá? Então aqui é a quebra de texto. Ajustar ao texto, ó, vem aqui do ladinho, verifique que tem a possibilidade nessa caixa de diálogo aqui, nessa caixa que abre, ou aqui embaixo no atalho, tá? Então, ajustar ao texto. O que acontece quando eu clico em ajustar a imagem ao texto? Ó, a imagem fica, né, no meio do texto e eu posso colocar ela onde eu quiser. Ó, eu gostei de deixar aqui, que fique a imagem num canto e o texto no outro canto, tá? Eu quero que o texto fique em torno, né, em volta da imagem, tá? Então eu tenho essa possibilidade de colocar a imagem onde eu quiser, ok? Então eu posso ir colocando ela, estou mexendo com a setinha. Ó, eu posso brincar com a posição da imagem, eu posso colocar ela onde eu quiser, tá? Agora, inline com o texto. Vamos lá. Vamos ver o que acontece com a imagem. Opa, seleciono a imagem.
Eita, Mônica. Inline com texto, não aconteceu nada. Eu vou cortar a imagem aqui de novo e tentar colocar ela ali. Então, gente, não acontece só com vocês, acontece comigo também. Então, eu quero acrescentar a imagem aqui, colar. Ela fica alinhada com o texto, tá? Então, pode ver que ela tá bem alinhadinha com o texto aqui, ó. E ela não mexe de lugar. Ela vai ficar aqui no canto onde se inicia o texto, tá? Então, na margem, aqui, lateral, né? Fazendo margem. Pode ver que tá bem na margem, ó. O texto tá bem alinhado com ela, tá? Então, eu não consigo colocar a imagem mais pro lado, eu não consigo movimentar essa imagem, ó. Ela não vai, por mais que eu puxe. Então, se eu quero movimentar a imagem, que ela se ajuste com o texto, que ela fique mais próxima do texto, que ela fique, que ela divida o texto, né? Que o texto contorne a imagem, que ela faça parte do texto, eu venho em ajustar ao texto, tá? Então, eu ajusto aonde eu quero a imagem, certo? Ó. Se eu quero que a imagem fique separada do texto, eu venho e quebro, ó, quebrar texto. Vai ficar uma parte do texto para cima, outra parte do texto para baixo. Então, é muito simples, tá, gente? Posição, vamos lá. Mover com o texto, fixar na página. Então, ó, fixei na página. Eu posso movimentar, ó, tá vendo que eu tô movimentando o texto e a imagem tá fixa aqui. Ou fixa aqui, eu posso movimentar ela, mas a hora que eu tiver produzindo alguma coisa, ó, ela não mexe na posição da imagem. Então, vamos ver aqui, ó. Ah, eu quero ela lá em cima. Voltou lá para cima, tá? Então, tem essas possibilidades aqui, tá? De posição dela na página. Mover com o texto. Então, vamos lá. Conforme eu movo o texto, a imagem move também. Eu subi o texto, a imagem subiu. Vamos lá. Opções de posição. Ela vai colocar aqui, ó. Vocês aqui abre a caixa lateral aqui, né? Vocês vão poder colocar, eu quero tantos centímetros para lá, tantos para cá e tal, né? Vocês vão ter uma precisão melhor aqui, ok? Então é isso. Então, esses são os recursos que fazem toda a diferença na formatação das atividades de vocês. São esses os recursos que eu uso quando eu vou ajustar, quando eu vou fazer uma formatação mais refinada das atividades propostas por vocês, tá? Então, tenho cortar a imagem, né, a forma das imagens, a qualidade das imagens que vocês pesquisam, né? Tem toda essa questão. Outra questão bacana para vocês estarem trabalhando, que vocês podem utilizar, seria, eu vou pegar aqui, só um pouquinho que a Maria Rosa chegou. Só um minuto. A mamãe tá gravando a aula. Tô fazendo o vídeo. Vem pra cá pra mamãe fazer o trabalho da mamãe. Vamos lá. Maria Rosa vai participar aqui? Não pode mexer. Pode fechar a porta aí. Ó, cadeirinha. Então vamos lá. Então a mamãe tá com o fone aqui, vamos nos organizar. Então tá. Outra funcionalidade legal do Docs, que eu não sei onde, se existe isso no Word, é aqui, ó. Inserir desenho. Ah, eu quero montar um mapa conceitual, eu quero construir uma atividade que eu não achei na internet, tá? Então, eu posso vir aqui em desenho novo. Ele vai abrir essa caixa aqui, onde eu vou trabalhar
que eu posso construir o que eu quiser. Trabalhar. Usando essas ferramentas aqui. Então, eu posso fazer. Eu tenho a possibilidade aqui, ó, de fazer linhas, curvas. Isso, filho. Setas, tá? Ó, eu posso fazer setas. Eu posso... Setas, filha. Posso movimentar a seta. Posso mudar a cor, posso mudar a ponta da seta. Tem várias opções. Pode mudar a ponta da seta. Então, vamos ver aqui. Linha curva. Então, eu posso fazer a linha curva. Tá? Eu posso inserir formas. Então, eu vou inserir formas. Tá? Então, vamos lá. Inserir um retângulo. Ah, mas eu quero que apareça o que está atrás, Mônica. Tá? Então, você pode deixá-la transparente, ou você pode deixá-la com alguma outra cor. Né? Se eu deixar com alguma cor, ela não vai aparecer o que tem atrás, mas eu posso escrever sobre ela. Então, vou deixar ela sólida, tá? Não esquecer o que tem embaixo. E daí aqui eu posso acrescentar outras coisas. Você já escolhe. Eu posso acrescentar um texto. Então, eu posso escrever. Vamos lá. Maria Rosa. Tá? Eu posso escolher o tamanho do texto. Eu posso escolher a fonte do texto. Tá? Eu posso escolher a cor do texto. Eu posso grifar o texto. Posso colocar negrito, posso colocar itálico. Então, todas as funcionalidades que você tem no Word, na formatação de texto, você tem aqui também. Ah, não gostei. Volta, formata do jeito que você quiser, ou exclui, tá? Então, vou deixar a Maria Rosa aí. O que mais que eu posso colocar aqui? Eu posso inserir uma imagem. Daí ele vai abrir a caixa de diálogo para eu escolher uma imagem. Eu posso fazer upload de uma imagem, eu posso pesquisar na internet, eu posso achar no meu Google Drive, tá? Então, vamos aqui no pesquisar. Então, vamos colocar aqui, rosa. Rosa. Isso. Vamos ver aqui que ele vai aparecer. Ah, não, aqui não tá. Pesquisa é aqui, gente, desculpe. Ali é um endereço. Então, vamos lá, pesquisa. Uma rosa. Vamos ver. Olha, apareceu rosas aqui. Então, o que eu quero? Eu vou selecionar, eu posso selecionar mais de uma. Não, uma imagem. Uma imagem, selecionar, e ela vai inserir essa imagem aqui. A tua rosa. Você pode diminuir o tamanho, né? Ajustar o tamanho da imagem. Vamos puxar ela para cá, filha. Ó. E você pode montar, tá? Vamos fazer aqui uma caixinha de diálogo, tá? Tô só montando algumas coisas para vocês verem a possibilidade. Ah, aqui tá selecionado o retângulo. Eu posso mudar o contorno, eu posso ver a espessura do contorno. E terminei minha atividade, terminei de montar o meu desenho, salvar e fechar. Ah, e ele aparece lá na página do documento que eu estou trabalhando, tá? Ai, Mônica do céu, não gostei. Clica, ele vai aparecer aqui embaixo, ó. Clica sobre a imagem, vai aparecer aqui, editar. Ele vai abrir de novo aquele documento e você pode fazer o que você quiser. Salvar e fechar. Aparece ele editado aqui, tá? Então, gente, é bem simples, parece ser complicado, parece ser difícil, mas podem mexer com bastante tranquilidade, que não vai estragar, não vai ter problema. Você vai fazer a menina depois. É bem sossegado de fazer,
tá? Então, qualquer coisa a gente vai conversando, a gente vai trocando ideias, mas, no geral, é isso do Google Docs que dá para a gente estar utilizando, tá bom? Vou interromper aqui, vamos voltar. Voltamos! Então, é isso, gente. Eu vou, né, terminar o vídeo, terminar a gravação. Qualquer coisa, vocês vão perguntando e vão dando sugestões, vão construindo aí. A gente vai fazendo outros vídeos para ajudar. Para, Maria Rosa? Tchau, pessoal! Tchau. Manda beijo lá. Então, vamos parar a gravação? Interromper.